Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I. Hoje a gente vai falar sobre as características ligadas ao sexo. Mais especificamente, a gente vai falar sobre daltonismo, que é uma das características ligadas ao sexo. A gente vai falar sobre essas especificamente para vocês entenderem como uma característica ela é herdada quando ela está ligada a um cromossomo sexual. Na aula passada, a gente falou sobre a determinação do sexo na espécie humana. Então, acredito que vocês lembrem que a gente falou, e conforme deixei bem claro para vocês, que quando a gente está falando de sexo aqui, a gente está falando do sexo biológico. No caso da espécie humana, é determinado por um cromossomo sexual, por um par de cromossomo sexual, que é o cromossomo X e o cromossomo Y. E o cromossomo Y, ele determina o sexo masculino. Então, quando eu tenho um indivíduo com o cromossomo XX, ele é do sexo feminino, e quando eu tenho um indivíduo com cromossomos X e Y, ele é do sexo masculino. Então, vamos ver como essas características podem estar ligadas ao cromossomo X ou ao cromossomo Y. Então, para iniciar, a gente tem essa imagem aqui, que é chamada figuras de Ishihara, que são usadas para testes de daltonismo. Daltonismo é uma condição, uma doença genética, que ela é transmitida ao longo das gerações. Essa doença, essa característica, né, de daltonismo, a pessoa ela tem incapacidade de distinguir certas cores. Então, cada bolinha dessa aí tem com vários pontinhos, dentro delas tem alguns números. E aí vocês vão observar, vocês vão pausar o vídeo e vão olhar cada bolinha dessas, são 6 bolinhas, e vão anotar no caderno o número que vocês observam dentro dessas bolinhas. E aí, quando vocês anotarem todos os números, vocês vão dar play no vídeo novamente para vocês visualizarem se vocês acertaram ou se vocês erraram. Então, na primeira bolinha, a gente tem o número 7. Na segunda bolinha, deixa eu destacar aqui, na segunda bolinha, que é essa aqui, a gente tem o número 13. Na terceira bolinha, a gente tem o 16. Na quarta bolinha, a gente tem o número 8. Na quinta, a gente tem o número 12. E na sexta bolinha, a gente tem o número 9. Então, se você não consegue distinguir esses números aqui, pode ser que você tenha problema de daltonismo, você não consegue distinguir certas cores, talvez você até já saiba disso. Então, pessoas que possuem daltonismo, eles não conseguem visualizar os números aqui, eles acabam confundindo os números que estão dentro dessas bolinhas. Então, conforme a gente falou, que essas bolinhas são para o teste de daltonismo, então algumas características elas são definidas por genes que estão localizados nos cromossomos sexuais. Então, se essas características elas estão localizadas nos cromossomos sexuais, consequentemente elas vão estar ligadas ao sexo. Então, ao analisar um heredograma, é possível fazer o quê? Detectar uma característica que está ligada ao sexo, se ela acometer indivíduos de apenas um dos sexos ou com uma frequência maior em um dos sexos. Como assim? Quando você monta um heredograma, que a gente já teve aula de heredograma, a gente já sabe como funciona. Quando a gente monta esses heredogramas, a gente vai ver como essa característica está se manifestando. Ela está se manifestando apenas em indivíduos do sexo feminino, ela está se manifestando apenas em indivíduos do sexo masculino, ela está mais, vamos dizer assim, a frequência dela é maior em indivíduos do sexo masculino ou é maior em indivíduos do sexo masculino? Essas coisas elas podem ser observadas quando você analisa um heredograma. A gente está falando de características ligadas ao sexo, ou seja, pode estar tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y. Mas existe também aquelas características que são restritas ao sexo. Por exemplo, se estiver ligado ao Y. Por quê? Porque o Y, quando o indivíduo ele tem o cromossomo Y, ele sempre será do sexo masculino. Então, se
se a característica ela estiver presente no cromossomo Y, ela vai estar restrita ao sexo masculino. Quando tiver no X, não, no X pode ser tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Então, uma dessas características é o daltonismo. E o que é o daltonismo? É a incapacidade de distinguir certas cores. É uma característica ligada ao sexo, cujos genes estão localizados onde? No cromossomo X. Se está presente no cromossomo X, então tanto os homens quanto as mulheres podem ter o daltonismo. Então, quem tem daltonismo, por exemplo, no semáforo, ele vai olhar e ele não vai distinguir o verde do vermelho lá no semáforo. Então, para essas pessoas é meio complicado dirigir observando os semáforos. Então, deve-se existir, então, aí um outro meio para colocar essas pessoas, fazer com que para incluir, né, essas pessoas, vamos dizer assim, no trânsito também, porque o semáforo, quando tem só as cores, ele pode atrapalhar e confundir essas pessoas que não conseguem, não têm essa capacidade de distinguir certas cores. Então, essa condição do daltonismo, ela é determinada por um alelo recessivo. Então, acredito que vocês já saibam o que é um alelo recessivo. É aquele que é representado pela letrinha minúscula, certo? Então, observe aqui, ó, eu tenho um Dzão e um Dzinho. O Dzinho aqui, ele representa o alelo recessivo. Por que eu tenho uma letra, o X e o Y grande, o X aqui grande e a letrinha do alelo está em cima, não é igual aos outros? Porque aqui esse alelo, que é o Dzão, e esse alelo, que é o Dzinho, eles estão em um determinado cromossomo, que é no cromossomo X ou no cromossomo Y. Então, é por isso que está no cromossomo Y, ele não vai ter, ele vai estar presente no cromossomo X. Então, por isso que ele está aqui, ó, representado junto com o X aqui, certo? Então, como essa característica ela é determinada pelo alelo recessivo, então no sexo masculino, se o cromossomo X tiver o alelo recessivo, então o sexo masculino sempre vai ter a doença, porque essa doença é transmitida pelo X. Então, o homem ele recebe um cromossomo X, o outro é Y. Se esse X ele é recessivo para daltonismo, o macho, o homem, ele vai ter essa doença. E no caso das mulheres, as mulheres afetadas elas são mais raras. Por quê? Porque a característica ela é recessiva. Então, para uma mulher ter a característica, ela ser afetada pelo daltonismo, ela precisa ter XDzinho, XDzinho. Ela precisa ter X, né, porque ela é mulher, Dzinho, Dzinho. Então, ela precisa ter duas cópias do alelo. Ela precisa ser uma homozigota recessiva. Aí, se ela tiver um XDzão, ela não vai ter a doença. Ela vai portar o alelo, ela vai ser portadora, mas ela não é afetada pela doença. Vamos entender aqui no heredograma. Então, aqui eu tenho um homem normal, ó, XDzão Y. Então, ele é normal, ele não tem a característica, ele não é afetado e ele não possui o alelo. Porque se ele tivesse o alelo recessivo, ele tinha a doença. Então, estava pintadinho aqui de preto quadrado, certo? E eu tenho uma mulher. A mulher que casou com ele, ó, é XDzão, XDzinho. Então, significa dizer que ela tem a doença? Não, ela não tem a doença. Mas ela é portadeira do alelo? Sim, porque tá aqui, ó, XDzão, ou XDzão e XDzinho. Então, o XDzinho é o alelo que dá a característica, é o alelo recessivo. Então, eles tiveram 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. O primeiro filho deles, ó, é XDzinho Y, ó, XDzinho que ela mandou, mais o Y que o homem mandou. Então, se ele tem um XDzinho, pronto, foi o suficiente para ele manifestar a característica, porque ele herdou um X com o alelo recessivo. Então, ele vai manifestar a doença. O segundo filho foi uma mulher. Ele mandou XDzão e ela mandou o XDzinho. Teve a doença? Não. Por que não teve a doença? Porque o homem, o pai dela, mandou o alelo dominante. Então, filhas de pais, filhas de homem, de pai normal,
não vão manifestar a característica, porque elas precisam sempre de 2 alelos. Então, no caso, o homem, o pai dela, sempre, se ele for normal, ele sempre vai mandar o alelo normal, o X normal. Então, ele não vai, as filhas dele não vão manifestar a doença, certo? E aí o terceiro filho foi um indivíduo do sexo masculino, foi um homem. Então, ó, ele mandou o Y, ok, mas a mãe mandou o alelo dominante. Como a mãe mandou o alelo dominante, ele é normal, ele não possui ele não é afetado pela doença. E o quarto filho é uma mulher. E essa mulher recebeu o alelo dominante do pai e recebeu o alelo dominante da mãe. Então aqui ó, são os 4 genótipos possíveis para esses pais aqui. Então se você fazer o cruzamento, ó, XDzão, XDzão, tá aqui. Ó, XDzão, XDzinho, tá aqui. Aqui ó, Y, XDzão, tá aqui. Y, XDzinho. Aqui. Então, eles tiveram quatro filhos e cada filho teve um genótipo diferente, certo? Então, qual a probabilidade de cada genótipo desse aqui? É 25%. Cada genótipo desse aqui, a probabilidade é 25%. Ou seja, existem 4 genótipos diferentes possíveis para um casal na qual tem o homem como normal e para uma mulher heterozigota portadora do alelo recessivo. Se eu dissesse qual é a probabilidade deste casal aqui ter uma filha com daltonismo, a chance é 0%. Porque o pai, ele não vai mandar um alelo recessivo, porque ele não tem esse alelo recessivo. Então, não tem como ele ter uma filha com daltonismo. Ele só ia ter uma filha com daltonismo se ele tivesse o alelo, se ele fosse afetado. Se ele tivesse daltonismo e a mulher fosse heterozigota, igual essa daqui aí sim ele teria uma filha com daltonismo. Caso contrário, ele não tem. Qual a probabilidade dele ter um filho com daltonismo? É 25%. Qual a probabilidade desse casal ter um filho do sexo masculino sem daltonismo? É 25% também. Então, para a gente entender aqui como funciona, a gente tem aqui a meiose, então, dos cromossomos sexuais. Então, eu tenho o pai, que ele é normal, e tenho uma mulher normal portadora. Ou seja, é o mesmo caso que a gente estava vendo agora há pouco. O homem, ele é normal, então ele é XDzão Y. E a mulher, ela é normal portadora, então ela é XDzão, XDzinho. O alelo recessivo, ó, ele está ligado ao X, é o mesmo caso do daltonismo. No caso do alelo aqui, ó, do X, ele é dominante. E então aqui ele é XDzão, XDzão, Y. E no caso aqui, ó, XDzão, XDzinho, certo? Porque ela é portadora, ó. Então ela tem o alelo, tá bem aqui, ó, o alelo recessivo. Está representado em vermelho e o alelo dominante está representado em azul. Então este casal aqui, ó, olhem a legenda. Quando rosinha é afetado, quando é azul é normal e quando tem as duas cores é portador. Portador não tem a doença, só porta o alelo, entendam isso. Então, ó, primeiro filho, o filho é normal. Por quê? O pai mandou o Y para ele e a mãe mandou o XDzão, filho normal, beleza. Segundo, é uma filha normal. Por quê? Porque o pai mandou o XDzão e ela mandou o XDzão. Ok, filha normal, beleza. Terceiro caso, o filho é homem e é afetado. Por quê? Porque ele mandou o Y e ela mandou o XDzinho. Então mandou o alelo vermelho. Filho afetado. E aqui uma filha normal portadora. Por que normal portadora? Porque o pai não tem alelo recessivo. Então ele mandou o alelo dominante, azulzinho, ó, tá até aqui a seta azulzinha, ó. E ela, que é portadora, mandou o alelo recessivo,
tá aqui, ó, a seta em vermelho. Por isso ela tá aqui, ó, XX, o azul e o vermelho, ou seja, XDzão, XDzinho. E esse aqui, XDzão, XDzinho, Y. E essa aqui, XDzão, XDzão. E esse aqui, XDzão, Y. Entenderam então como funciona? É o mesmo caso do heredograma anterior, só que a gente está explicando aqui como esse alelo ele foi transmitido para os filhos e para as filhas. Então, pode ter uma filha normal portadora, um casal desse tipo aqui, mas não pode ter uma filha com a característica. E aí, para finalizar, a gente tem essa tabela aqui, mostrando então os genótipos de daltonismo e os fenótipos. Então, o primeiro indivíduo, XDzão Y. Isso vai ser um indivíduo do sexo biológico masculino, entendam, sexo biológico, que é determinado pelos cromossomos, com visão normal, ou seja, não tem daltonismo. Por quê? Porque o alelo aqui é dominante. Segundo indivíduo, XDzão, XDzinho. Então, é um indivíduo do sexo biológico feminino com visão normal. Visão normal por quê? Porque ela tem um Dzão aqui, ó, que é o alelo dominante. Porém, ela é portadora do alelo para o daltonismo. Por que portadora? Porque ela tem um Dzinho aqui, ó. Terceiro indivíduo, XDzinho Y. Esse aqui é um indivíduo, filho, sexo biológico masculino, e ele possui daltonismo. Como assim possui daltonismo? Aqui, ó, o alelo recessivo. E no sexo masculino, basta uma cópia do alelo recessivo, porque o outro é Y. Então, ele manifesta a doença, a característica. Quarto indivíduo, XDzão, XDzinho. Então, é uma filha, sexo biológico feminino, com visão normal, e ela é portadora do alelo para o daltonismo, porque ela tem aqui, ó, um Dzinho, certo? XDzão Y, filho, sexo biológico masculino, visão normal. Por que visão normal? Porque aqui, ó, Dzão aqui presente. E XDzão, XDzão, filha, sexo biológico feminino, com visão normal, certo? Por quê? Porque tem Dzão e tem Dzão. Aí não tem filha do sexo biológico feminino, com visão afetada com daltonismo? Tem, mas ela precisava ser, ó, XDzinho, XDzinho. Então, o pai tem que ter daltonismo e a mãe tem que ser, no mínimo, portadora ou ter daltonismo para a filha manifestar essa característica, certo? Então, aqui, ó, para finalizar, observe, ó, o 2 e o 4, os indivíduos 2 e 4, têm visão normal para as cores, porém, eles portam o alelo para o daltonismo, certo? Então, os filhos, aqui como é indivíduo do sexo feminino, sexo biológico feminino e sexo biológico feminino, os filhos do sexo masculino dessas duas mulheres aqui podem sim manifestar essa característica do daltonismo, certo? Então a gente finaliza por aqui. Tenham todos um bom descanso, bons estudos e até a nossa próxima aula.